Eu estava pesquisando aqui sobre quantos por cento das compras são feitas por impulso. E aí tem várias estatísticas, né? Os americanos no varejo... ChatGPT. Os americanos no varejo viram que em torno de 60%. Aqui no Brasil se pega a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em torno de 55%. Mas compras online chega a 80% de compras sendo feitas por impulso. Aí imagina o seguinte, se para o cara comprar ele tem que tirar uma dúvida. Aí ele manda esse negócio na sexta-feira à noite, a resposta na segunda. Aí já era. Você perdeu um grande motivador de compra, né? Que é realmente o impulso. Então isso de ter atendimento 24/7, igual o mercado cripto aberto 24/7, isso é maravilhoso. Mas aí eu tenho uma pergunta sobre isso, porque, por exemplo, várias pessoas já sabem que é útil, mas elas pensam, mas o custo talvez seja algo que ainda não torne possível colocar IA no meu negócio. Ela tem que fazer uma conta, né? Porque ela tem um atendente. E aí, não vou nem pegar o salário mínimo, porque você quer uma pessoa que tenha um português correto, que seja educada, então você vai pagar mais do que isso. Vai pagar, sei lá, R$ 2.500 por um atendente. Você vai gastar quase que o dobro disso, uns R$ 4.000 quando você bota todos os direitos, né, por conta da CLT. Né? Então, pensando assim, pô, vou pagar R$ 2.500, na verdade meu custo é 4.000, só que para esse cara valer a pena, se eu pago imposto, eu tenho que faturar 4.500, né? 500 é para o governo de imposto, aí tem os 4.000 que ele recebe, na mão só os 2.500. Então, daria para a TSA funcionando por menos do que isso? Normalmente, nas nossas implementações, por menos de 60% do valor. Nossa, então é muito mais barato. É muito mais barato, porque assim, se você me perguntasse isso há 1 ano e meio atrás, eu diria que seria só 40% mais barato. Só que o preço vai reduzindo conforme aumenta a concorrência. Então, o custo dos tokens, que é o que a gente consome, vai barateando. Então, eu consigo colocar hoje um agente de IA trabalhando 24/7, que atende 100, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, com qualidade, e quando você coloca o custo de pessoa, você fala, meu, não tem como competir. Na verdade, não tem mesmo e não vai dar para competir. Porque qual que é o ponto? A gente automatiza aquilo que é repetitivo, e essas pessoas são capacitadas em outras funções mais criativas para trazer valor para a empresa. Então, a melhor implementação não é só olhar o custo, é falar, bom, aonde eu implemento primeiro para reduzir o custo, aumentar a eficiência e gerar resultado. Pego essas pessoas, faço um trabalho de gerenciamento de mudança, treino elas, capacito elas para usarem IA e serem mais produtivas em outras áreas. Porque aquilo que é repetitivo, igual a Malu falou, pô, 70% das dúvidas são iguais. Não compensa colocar uma pessoa ali, você desmotiva ela. Então você põe IA para fazer aquilo. Então hoje é muito barato. Só que muitos empresários nem sabem que isso existe ainda. Porque as pessoas ainda acham que é um chatbot. E é bem diferente. Quando você olha um chatbot, quando você olha um agente de IA, é diferente. Os chatbots são perguntas com números e você responde com número. Mas você não encontra ninguém na rua e fica dando opção em número para a pessoa te responder. Sim. Você fala em linguagem natural. O agente de IA é isso. Você manda um áudio, ele te responde em áudio. Você manda um texto, ele te responde em texto. Nesse exemplo do resort... Mas tem áudio também? Áudio também. Não, o GPT você estava falando com áudio. Não, eu mando ainda dá pra botar ele, sua voz, mas se ele você não, quiser, né? ele não me responde em áudio, ele me responde mas se quiser, você pode. Mas se quiser, você pode. Por exemplo, se vocês quiserem criar um agente de IA com a voz do Bruno Perini, tirando todas as dúvidas do viver de renda, que eu também sou aluno, eu fiz o verdadeiro elogio lá em 2020. Elogio mais sincero. O elogio mais sincero, lá em 2020, você pode fazer, pegar a voz do Bruno Perini, clonar na Eleven Labs com autorização dele, porque só ele pode fazer isso, né? Para não ter deepfake. Muita gente na internet fez sem minha autorização. Não, mas tem que fazer com autorização. Sim. E aí você pode ter um Bruno Perini, 24/7, tirando todas as dúvidas do conteúdo inteiro do viver de renda, com todas as regras certinhas, no WhatsApp ou no Instagram. Imagina o Instagram do Bruno Perini respondido por uma IA. Né, o WhatsApp. Então, isso é muito comum. Hoje a gente faz isso, por exemplo, tem clínicas odontológicas, principalmente em lugares mais afastados do Brasil, que infelizmente a gente tem muito analfabetos funcionais. E o primeiro pedido do empresário, dono de uma rede de clínicas, é o seguinte, olha, a IA só vai dar certo aqui se ela responder em áudio. Porque aqui as pessoas só se comunicam em áudio. Porque as pessoas o Brasil é um dos países que mais usa o áudio no WhatsApp por causa disso. Exatamente. Na verdade, o Brasil ele é o número 1 na utilização do WhatsApp. Em média, as pessoas abrem uma sessão de WhatsApp 1.171 vezes no mês, que dá 39 vezes por dia. Eu abro muito mais. Eu com certeza isso abro é pesquisa, mais. Isso é pesquisa. E o WhatsApp é o mais usado no Brasil. A gente só perde para a Índia em número de usuários. Porque lá eles têm muito mais gente, né? Pura, né? E 40% do faturamento global do WhatsApp Business vem de qual país? Nossa. Do Brasil. Então não tem lugar melhor para você vender ou tirar dúvida que no WhatsApp. E aí nessa clínica, o ponto era, tudo que fosse respondido tem que ser em áudio, porque os meus pacientes têm dificuldade com leitura. O faturamento dele aumentou 30%, agendamento de final de semana, de madrugada, porque uma IA responde em áudio. E ele nem pediu a voz dele.
o voz da própria IA. E aqui eu até trago um caso de uso meu. Tem uma coisa que o Alex falou que eu achei sensacional, que é muito importante, que é a redução de custo. Hoje você tem um GPT, vamos lá, você tinha um GPT 3.5, foi o primeiro que foi lançado, o Turbo, que era o menos inteligente. E aí ele tinha um custo. Hoje você tem um GPT 4.1, né, disponível via API, cara, que o custo dele é 90%, 80% menor do que o do GPT 3.5. E ele é muitas vezes mais inteligente, em 2 anos e meio. É muito bizarro. E está acelerando. E não é só assim, então quer dizer que em mais de 2 anos e meio, não, em mais de 2 anos e meio, vai ser mais do que isso, porque está acelerando, não está aritmético. E aí o que acontece? Cara, mas só para botar a matemática aqui, ó, se o custo era 100, que é o 90%, ficou 10. Se cair mais 90, vai para 1. Exatamente. Então reduziu nessas duas quedas de 90, 99%. Só que aí que tá, talvez não caia 90, talvez caia 900, entendeu? Tipo assim, não 900%, né, que fica negativo, mas 99, entendeu? Então é mais ou menos isso. Tende a zero. Tende a zero. Exatamente. Vai virar commodity, na verdade. Perfeito. E aí o que acontece? Isso vai destravando casos de uso, porque quando o modelo... você tinha que usar o GPT 3.5 para responder, ele era caro e ele não respondia tão bem. Aí você fala assim, cara, eu ainda não vou começar a botar ele para falar com meus clientes, porque senão ele vai falar besteira. Aí agora você já tem um GPT 4.1 super inteligente falando super barato, aí o cara já começa a colocar. Aí daqui a pouco é o de raciocínio. E aí você começa a confiar cada vez mais na IA. Aí, por exemplo, eu tenho, né? Eu uso a Chatvolt lá no meu Instagram e no meu site também. O Bruno, inclusive, veio falar comigo uma vez no WhatsApp, porque a IA me deu meu telefone para ele. Isso era uma dor minha. Eu tava começando a receber muita mensagem e eu não tava conseguindo responder. Eu chegava, parava uma semana para responder, e tinha uma mensagem de um cara assim, Danilo, eu queria que você desse um treinamento aqui no evento da minha empresa, desculpa falar de última hora, vai ser na primeira semana que vem. Aí eu tava respondendo isso quase um mês depois, assim. Carlos Wizard, lembra do Carlos Wizard? Sim, pois é, aí teve alguns casos desse tipo. E aí o que aconteceu? Eu botei a IA lá e falei, olha, se falarem isso semana pra cá, se falarem isso semana pra cá, ela é quase uma triagem, foi bem simples assim, entendeu? Isso foi um negócio relevante, manda o meu WhatsApp. Cara, eu comecei a receber um monte de contato, de WhatsApp e tal, de negócio que eu ia perder. E é rápido. É aquilo que você falou, né? Você recebe 20 mensagens no fim de semana, chega na segunda-feira, você responde as 20. Aí só 3 vão te responder de volta, que as outras 17 você perdeu. E quanto tempo você demorou para criar a Isa na Chatvolt? E aí isso é uma outra coisa muito relevante. Qualquer pessoa consegue fazer... Não, a Isa é a minha, né? É a dele. E aí o que acontece? Você faz muito rápido e com linguagem natural. Esse termo linguagem natural é importante vocês pegarem, porque o que acontece? Antes a gente tinha uma linguagem... Não é código, né? Não, exatamente. Hoje você fala com a IA como você fala com outro humano. E só vai ficar cada vez mais fácil. Tanto que a engenharia de prompt, um negócio polêmico. O pessoal, engenheiro de prompt é a profissão do futuro. Não, ela tá morrendo já. Porque não precisa. Antigamente você tinha que fazer um prompt gigantesco ali para ter um resultado. Agora você fala qualquer coisa e ela te traz. E se você ainda fala mal, se bobear, ela te pergunta. Ela fala assim, Danilo, mas... Aprima um pouco mais, né? Por favor. Sabe, entendeu? Você vê como é exponencial. Desde quando nós lançamos a nossa plataforma Chatvolt, a gente tem um agente de IA que cria o prompt. Porque na primeira semana que nós lançamos a plataforma, a gente percebeu que os brasileiros, principalmente, travavam na hora de criar o prompt, porque tem que escrever. Você tem que explicar, a IA vai fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela tem que saber isso. Beleza. Só que são frases em português, as pessoas travavam. Eu falei pro meu sócio, falei o seguinte, Marcos, entra lá, cria um agente de IA com tudo sobre engenharia de prompt e bota de graça pro pessoal usar. Ele foi lá, em meia hora criou, hoje a gente tem um agente de IA, que a pessoa que é empresário não sabe o que é engenharia de prompt, ele clica lá, criar com IA, pede o que quer, a IA vai fazendo várias perguntas, dando as sugestões de resposta, ele seleciona as corretas, em 1 minuto ele tem um prompt pronto, bota, liga no site dele, em 15 minutos a IA dele está funcionando. Então, uma IA produziu o prompt. Isso. A chefe da outra IA, né? Mas esse termo engenharia de prompt é engraçado, né? Porque engenharia é um negócio muito de exatas, né, cara? E ali no prompt, na verdade, você usa a linguagem, como você disse, natural. E é uma disciplina de humanas, digamos assim. Engenharia de prompt é a habilidade de você ser claro, entendeu? Exato. Quando você vira líder, você não faz engenharia de ordens, pô. Você vai aprendendo pouco a pouco como é que você lida, né? Por isso que é tão importante saber escrever português. O Bruno sempre fala isso, né? E depois, se você ler, você tem repertório, você vai conseguir falar coisas diferentes para você criar coisas mais elaboradas. Não, e isso é muito importante, porque a gente está entrando numa grande era de linguagem natural, na qual a gente vai conversar com as nossas ferramentas. Podem escrever em... Sei lá, hoje já deve ser possível, mas em tipo assim, 1 ano, 2 anos, vai popularizar você sentar no teu computador e dizer, abre aí meu calendário, aí vai abrir. Tipo Jarvis, tipo Homem de Ferro lá. Vai ser igual. Tanto que eu fico imaginando até o posto de trabalho do futuro, todo mundo vai ter que ter abafador acústico assim, porque senão vai virar um call center. Porque vai estar todo mundo falando com a IA. Hoje eu não digito mais no ChatGPT. Eu gosto de usar o modo ditado, ele tem 2 modos de voz. Tem o modo de voz, que você fala e ele te responde com voz, e tem o modo ditado, que aí você fala quando você quiser, ele grava, aí ele transcreve perfeito e responde em texto, que é tipo WhatsApp, né? A gente gosta de mandar áudio, mas a gente não gosta de ouvir áudio dos outros, entendeu? Então o ChatGPT você consegue fazer igual. E aí vai acontecer isso, você vai ficar literalmente conversando com as suas coisas do dia a dia. Qualquer coisa, geladeira, pede ovo aí que acabou no Rappi.
a gente está entrando na era da linguagem natural. E para quem não gostava de programação, isso é lindo. Porque até para programar aplicativos, vai bastar você saber o que você quer. Programação nada mais é do que o idioma, né? O idioma da máquina. Você tinha que ter uma pessoa que tinha que ir lá, assim como você aprende inglês, o cara aprende a Python, entendeu? Agora você não precisa mais. Você simplesmente fala o que você quer, como você quer. Quanto mais claro você for, aí ela vai te entender, ela vai traduzir aquilo para você e vai criar o sistema. Então isso é bem importante. Num relatório da McKinsey de umas 2 semanas atrás, eles estão já prevendo que em breve todo colaborador vai ter o seu colega agente de IA para ser mais produtivo. Então Mas todo agente já vai ter o seu colega colaborador humano? Então, não necessariamente. Lá na McKinsey deles não faça isso. Não necessariamente. Mas a única diferença é que ele não vai pro happy hour. Mas ele vai fazer tudo quanto um humano faz. Porque assim, pra você ter uma ideia, a gente faz agentes de IA conectados com qualquer sistema. Seja um e-commerce, seja um RP, seja um CRM. E você consegue emitir um pedido, você consegue consultar uma nota, gerar um pagamento, fazer o que você quiser, porque hoje em dia todos os sistemas se conectam através de API, que é uma forma de conectar um sistema com outro. Então, eu posso fazer o agente de IA se conectar com 10 sistemas se eu quiser. Então, eu posso fazer, por exemplo, um concierge de supermercado. A gente já fez alguns, por exemplo. Imagina que o Bruno está super enrolado e ele vai fazer um churrasco domingo na casa dele, só que você esqueceu de comprar as coisas. Você manda um áudio e fala assim, olha, eu preciso fazer um churrasco para 15 pessoas, por favor, me dê as sugestões e as quantidades. Aí a lista, você fala, pô, legal, põe no carrinho. Aí ela vai te mostrando na foto o valor, a quantidade, você fala, pô, legal, mas troca essa cerveja por aquela, troca esse refrigerante zero pelo outro, ele faz a lista e fala, fechado. Pede para entregar aqui em casa e me manda o link de pagamento. O Bruno deu 4 comandos de áudio, aí ela fez uma compra do supermercado e talvez daqui 40, 50 minutos vai chegar na casa dele. E uma coisa importante que a gente está falando de agente, talvez a gente não tenha... A gente falando de agente, a gente não trouxe, né, talvez o conceito. Então é importante vocês saberem o que é um agente de IA. Um agente de IA é um sistema complexo, que pode ser autônomo ou semi-autônomo, capaz de receber objetivos e tarefas, raciocinar, dividir em passos e, principal, agir, tá? Por isso que o nome é agente, aquele que age. Então, ele tem que ser capaz de interagir com outros programas. Senão, ele vai mais para o lado do assistente, né? Às vezes, por exemplo, um GPT personalizado que você cria só para escrever post para você, não é necessariamente, tecnicamente, um agente. Ele é mais um assistente, entendeu? Agora, se ele começa a se conectar com sistemas... O agente seria o cara que criar e postar, por exemplo. Exatamente. Aí já é um agente. Aí você tem esses agentes mais estreitos, que é onde a gente está agora, que são esses que sabem fazer coisas específicas, só que a gente está entrando na era do agente mais geral. Por exemplo, hoje a gente conecta com sistemas via API, como o Alex falou. A API você tinha que programar isso antes, agora a IA consegue fazer por você algumas coisas. E aí, só que eles pensaram, eles falaram, cara, a API não é o futuro, porque você vai fazer API para todos os sistemas do mundo, entendeu? Não, né? Aí falou, cara, sabe uma coisa que não usa API, que é sensacional e que mexe em qualquer sistema humano, né? E a gente tem uma IA que consegue ver a tela, consegue entender, consegue mexer o mouse, consegue digitar. E se a gente fizer uma IA que age que nem humano? E é o que está saindo agora, né? Eu até chamo na minha cabeça da 3ª geração dos agentes, né? Que são os agentes que você fala para ele na internet fazer alguma coisa e ele não precisa de API, não precisa de nada. Você chega e fala assim, pesquisa para mim quais são as passagens mais baratas aqui de São Paulo para Manaus, e aí você vai fazer outra coisa e ele entra na internet e começa. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pesquisar. Vou lá no Google, aí ele tira uma foto da tela, onde é que está a busca? Aí ele clica lá. Google, cara, você vê ele trabalhando, é igual a um humano, e você vê o raciocínio dele do lado, né? Os mais famosos hoje dessa geração são humanos da China e o Operator. Eles são 2 agentes que atuam nessa... O Operator da OpenAI. Eles são 2 agentes que atuam nessa situação. Isso é o que vai evoluir muito no futuro. Mas eles ainda são meio que protótipos, na minha opinião, porque eles são muito perigosos, em certo sentido, porque, cara, o cartão tá no site lá. Se quiser, ele pode comprar. Se alucinar ali, você gasta 10 mil reais, né? Agora, a 2ª geração tá muito mais controlada, que é essa que a gente tá hoje. Mas é bom a gente já olhar para isso, porque daqui a pouco você vai chegar no teu trabalho, você vai dizer, olha, eu quero que busque passagem para Manaus, eu quero que faça isso, você, putz, cara, vai ter o aniversário do meu filho, busca quais são os buffets infantis aqui perto, manda e-mail para todos pedindo orçamento para uma festa de 100 pessoas e manda devolver no e-mail. Tá? Aí você vai trabalhar e vai ter mais 5 agentes aqui do lado na internet trabalhando e você só recebendo as notificações assim do que está acontecendo. E aí que eu trago, né? Olha o nível que já está chegando. Isso já tem hoje, tá? Só que ainda não está num nível tão bom, daqui a um ano vai estar perfeito. Aí a pessoa que usa para a pessoa que não usa. Entendeu? Então é um negócio absurdo, assim. Por isso que eu sempre repetindo. Começa a usar. As pessoas parecem que estão esperando o William Bonner no Fantástico dizer, pessoal, agora. Chegou a hora de usar. E não, cara, já está acontecendo. Você já tem que começar a trazer para o teu dia a dia. O Thiago, ele mostrou um caso desses do Operator, da OpenAI. Era um vídeo que estava no YouTube em inglês. Ele falou, olha que interessante isso aqui. O cara usou o Operator, ele criou um negócio de arbitragem. Ele, comprava a churrasqueira dos outros usada e vendia mais caro. Aí o agente ficou fazendo isso pra ele o dia inteiro. Gente. Eu não falo de tinha ganho, sei lá, $1.000, entendeu?
Ah, cara, $1.000. Prospecção. Sendo que não fez nada, entendeu? Ele já pagou o custo do operator e ganhou mais dinheiro. Você define o processo e pede para ele criar. Isso é o que a gente chama também de vibe code, né? Por exemplo, na nossa empresa, semana passada, um dos nossos consultores criou um agente de IA que você pede para ele criar um agente de IA, conectar nos sistemas, criar a base de dados e criar toda a estrutura de CRM. Então ele vai lá, dá um comando, quero um agente de IA SDR para fazer isso, para tal empresa, o site é esse, e cria também toda a estrutura de CRM. Em 1 minuto estava pronto. Dentro da minha plataforma, o agente criado, o CRM criado, o fluxo criado, o banco de dados criado, coisa que às vezes a minha equipe levava 2 semanas para criar. Um programa de computador que a gente fez, usando esse conceito, criou dentro da minha plataforma um negócio em 1 minuto e meio. Então, assim, as coisas estão indo tão rápidas que até a gente... Aí você demitiu sua própria equipe. Não. Eles são de ouro, né? Até um abraço para todos eles que estão nos assistindo aqui. Não. É eles que estão criando tecnologia, não tem como. Mas um ponto importante do que o Danilo falou também é assim, já existe uma tendência, até um grande executivo da Meta colocou, que muitos apps vão sumir dos nossos celulares. Por quê? Você vai pedir no WhatsApp, então é muito comum, ou por um assistente no próprio celular, você fala assim, olha, preciso de um Uber aqui para ir para minha casa. Não fala mais nada. Ele vai saber onde você está, onde é a sua casa, o seu cartão de crédito, qual o estilo do Uber que você pega, e vai falar, em 2 minutos está aí. Porque tudo você vai comandar por voz. Entendeu? Eu vou demitir minha assessora daí. Não faça isso. Capacite ela para usar IA. A gente vai capacitar ela. A gente já ofereceu uma consultoria gratuita para ela. Compra não sei o quê.